As portas do galpão mal terminaram de bater, e os números já contam uma história maior do que tudo o que vimos até agora. Em 2025, a Amazon Logistics entregou aproximadamente 6,7 bilhões de pacotes nos Estados Unidos. É mais do que o serviço postal americano, que movimentou cerca de 6,6 bilhões. Pela primeira vez na história do país, uma empresa privada, e não o governo, é a maior transportadora de encomendas dos Estados Unidos. Mas eis a reviravolta que a maioria dos clientes nunca enxerga. Uma fatia considerável desse império não roda em caminhões da Amazon, dirigidos por funcionários da Amazon. Ela roda em carros comuns, dirigidos por pessoas comuns, rastreados por um aplicativo chamado Amazon Flex, construído sobre uma promessa simples e radical: qualquer pessoa com um carro pode virar uma empresa de entregas. 11 anos atrás, nada disso existia. Nenhum reconhecimento de marca. Nenhuma prova de que daria certo. Apenas um experimento discreto em uma única cidade, prestes a reescrever a forma como os Estados Unidos recebem suas encomendas. Desde que o Serviço Postal dos Estados Unidos deixou de ostentar a garagem mais movimentada do país, a pergunta óbvia é: quem está de fato ao volante? A Amazon, na prática, não. A Amazon Flex é a camada de gig economy que a empresa parafusou à sua máquina de entregas, um programa que transforma pessoas comuns em entregadores autônomos avulsos, usando o próprio carro, por algumas horas de cada vez. Pense na Uber, só que de encomendas em vez de passageiros. O funcionamento é assim: por um aplicativo, os motoristas reservam blocos de entrega, turnos que costumam durar de 3 a 6 horas, retirando pacotes num centro de distribuição da Amazon e deixando-os nas portas das casas nas redondezas. E, ponto crucial, o pagamento daquele bloco aparece antes de o motorista se comprometer, um valor de pegar ou largar, pensado para tornar o cadastro o mais frictionless possível. Para se qualificar, é preciso ter pelo menos 21 anos, carteira de motorista e seguro de automóvel válidos, possuir no mínimo um sedã de porte médio e passar por uma verificação de antecedentes. Nada de crachá de armazém. Nada de uniforme da Amazon. Só um celular, um carro e um login. Parece simples demais para fazer diferença. Mas é exatamente essa simplicidade que permitiu à Amazon escalar uma frota que nunca precisou construir e nunca precisou possuir. Antes de existir uma frota, existiu uma aposta, e, em 2015, a Amazon a fez em silêncio. O Flex não nasceu como a máquina gigantesca que é hoje, começou como uma solução pontual para o Prime Now, a promessa da Amazon de entrega em 1 hora, que precisava de mãos e carros mais rápido do que qualquer processo de contratação conseguiria entregar. Seattle foi a primeira cidade, e isso não foi acaso, era o quintal da própria Amazon, um ambiente controlado onde um experimento fracassado não geraria manchetes nem custaria reputação. O problema de fundo era econômico. A última milha da entrega, o trecho final entre o depósito e a porta do cliente, era lenta, cara e dependia, em grande parte, da UPS, da FedEx e dos Correios, transportadoras que a Amazon não controlava e não conseguia otimizar. Por isso não houve coletiva de imprensa, nem grande anúncio, nem cerimônia de lançamento. Apenas um aplicativo que surgiu discretamente, oferecendo a pessoas comuns, com carros comuns, a chance de ganhar dinheiro entregando pacotes. Era um teste modesto de uma ideia radical, a de que a Amazon poderia construir sua própria força de entrega sem possuir um único caminhão sequer. A trégua de entregas da própria Amazon tinha aberto uma fresta, e agora a empresa via o que havia do outro lado. Cada caminhão que a UPS colocava na rua, cada armazém que a FedEx mantinha com a equipe, cada rota que o correio americano rodava era um custo fixo, travado independente de o volume de pacotes disparar ou empacar. Essas transportadoras eram donas das próprias frotas. Empregavam motoristas sindicalizados, presos a contratos e escalas. A Amazon Flex virou esse modelo de cabeça para baixo, nada de vans para comprar, nada de depósitos para construir, nenhum funcionário na folha de pagamento para a própria camada de entrega. Só um aplicativo conectando pacotes a pessoas comuns dirigindo seus próprios carros.
A capacidade podia inchar na correria do fim de ano e encolher no instante em que a demanda esfriasse, sem um único caminhão parado ocioso no pátio. Na escala da Amazon, essa elasticidade não era um luxo, era a diferença entre um centro de custo e uma arma. Mas flexibilidade nunca sai de graça. Alguém tem que absorver o risco que, numa transportadora de custo fixo, ficaria por conta da empresa. E, no caso da Amazon Flex, esse alguém acabaria sendo motorista. A palavra fez o que o aplicativo prometia, cresceu. A Amazon não parou em Seattle, e também não parou em 50 cidades. Em poucos anos, a cobertura do Flex mais que dobrou, ultrapassando 100 cidades americanas, cada uma conectada ao mesmo ciclo simples, um aplicativo, um motorista, um carro. O discurso quase não mudou conforme a operação crescia, seja seu próprio chefe, trabalhe quando quiser, sem entrevista, sem gerente, é só se cadastrar e começar a pegar blocos de horário. E o número que a Amazon colocava na frente de cada futuro motorista era isca, de $18 a $25 por hora, dependendo da cidade e de quanto a Amazon precisava de gente naquela semana. Para quem buscava uma renda extra flexível, parecia fácil demais. O que a maioria dos motoristas não percebia de verdade era que aquilo não era só uma renda extra que a Amazon estava operando, era uma máquina de recrutamento, construída silenciosamente para alimentar algo muito maior do que entregas de supermercado. Os blocos de horário, o aplicativo, o exército de motoristas independentes, tudo isso estava prestes a se tornar a espinha dorsal de uma ambição completamente diferente. Os blocos da Amazon e seu aplicativo não ficaram como um projeto paralelo, eles se tornaram a porta de entrada para algo que a Amazon chama de Amazon Logistics, o guarda-chuva que cobre toda a sua operação de entregas. O Flex é a camada colaborativa, motoristas comuns, usando seus próprios carros. Ao lado dele estão as frotas terceirizadas dos DSPS, pequenas empresas de entrega operando sob a marca da Amazon, e a Amazon Air, seus próprios aviões de carga. Juntas, essas camadas movimentaram cerca de 6,7 bilhões de pacotes pelos Estados Unidos em 2025, fazendo da Amazon a maior transportadora de encomendas do país, à frente do USPS e da UPS. Para deixar claro, nem todos esses 6,7 bilhões são entregas do Flex, a maioria vai nas vans dos DSPS e nos aviões da Amazon Air. Mas o Flex, sozinho, já foi descrito como uma rede de entregas por gig economy avaliada em mais de $1 bilhão. A Amazon precisava das três camadas funcionando em conjunto, porque nenhuma delas, isoladamente, daria conta dessa escala. O Flex trouxe algo que as outras não conseguiam, capacidade instantânea e elástica, e essa flexibilidade estava prestes a ser testada nos piores momentos possíveis. A Amazon não ficou muito tempo como o amortecedor do sistema, ela virou o próprio sistema. Em 2024, a Amazon Logistics já movimentava cerca de 6,3 bilhões de encomendas por ano nos Estados Unidos, um salto de 7,3% em relação ao ano anterior, capturando por volta de 28% do mercado. Isso ainda era o segundo lugar, o Correio Americano, o USPS, detinha 31%, mas a distância estava encolhendo rápido, e a ordem em que a Amazon fechou essa distância conta uma história por si só. Primeiro, ela ultrapassou a FedEx. Depois, ultrapassou a UPS, um marco que, segundo o índice da Pitney Bowes, que acompanha o volume de encomendas há anos, nunca tinha acontecido antes. Por fim, em 2025, ela ultrapassou o próprio Correio, cerca de 6,7 bilhões de pacotes entregues, superando os 6,6 bilhões do USPS, o que tornou a Amazon a maior transportadora de encomendas dos Estados Unidos. Por trás desse número, a velha ordem encolhia visivelmente. A UPS caiu para cerca de 4,4 bilhões de encomendas, uma queda de 8,6% ano a ano. A FedEx despencou para aproximadamente 3,6 bilhões. Duas empresas que um dia definiram o transporte de cargas nos Estados Unidos agora ficavam atrás de uma varejista que construiu sua própria rede de entregas quase por acaso, começando com motoristas autônomos usando os próprios carros. E a Pitney Bowes não vê isso como um teto.
A projeção da empresa, quase 8,4 bilhões de encomendas passando pela rede da Amazon até 2028. A liderança não está apenas se mantendo, está se ampliando. E isso levanta uma pergunta incômoda: quem, afinal, está sustentando esse crescimento? Rachaduras sob os números. Mas uma escala desse tamanho nunca é construída sem dor. Por trás dos anunciados US cifrão 18,25 por hora, os motoristas continuam bancando sozinhos o combustível, o desgaste do veículo, o seguro e os impostos de autônomo, custos que corroem silenciosamente cada corrida. A Gridviz, que monitora mais de 500 mil motoristas de aplicativo, mostra que os ganhos médios reais ficam abaixo desse valor de fachada em muitos mercados. E, quanto às gorjetas, a Amazon fez uma promessa que logo seria acusada de quebrar. O pagamento base vinha com uma promessa: nas entregas de mercado do Amazon Fresh e do Prime Now, a Amazon garantia aos seus motoristas que cada dólar de gorjeta era 100% deles, sem exceções, sem letras miúdas. Era um compromisso simples, fácil de anunciar, fácil de confiar. Mas entre 2016 e 2019, a Amazon foi acusada de quebrar essa promessa silenciosamente. Em vez de pagar a tarifa base prometida e deixar as gorjetas se somarem por cima, a empresa teria usado as próprias gorjetas dos clientes para cobrir o pagamento base, ou seja, um motorista que esperava, digamos, uma tarifa fixa mais a gorjeta. Na prática recebia só a tarifa fixa, com a Amazon embolsando a diferença entre o que anunciava e o que de fato gastava. Os motoristas não tinham como perceber isso. A gorjeta aparecia no recibo do cliente, mas não necessariamente no bolso de quem fazia a entrega. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, FTC, abriu uma investigação, e a conclusão foi direta: a Amazon havia ficado com um dinheiro que, por sua própria promessa pública, pertencia exclusivamente aos motoristas. Em 2021, a FTC anunciou um acordo de 61,7 milhões de dólares. Em vez de repassar o valor de volta pela própria Amazon, a FTC distribuiu os reembolsos diretamente aos motoristas que haviam sido lesados. Foi uma admissão impressionante para uma empresa construída sobre a conveniência baseada em confiança. E, como os capítulos seguintes mostram, esse foi apenas o primeiro ato de um acerto de contas muito mais longo sobre como a Amazon tratava os motoristas que sustentavam seu império. A Recone Federal não foi o fim da história. A Procuradoria-Geral de Washington, D.C. abriu sua própria investigação sobre a mesma conduta, gorjetas dos motoristas usadas em silêncio para sustentar a remuneração anunciada pela Amazon, e, em um acordo separado, a Amazon concordou em pagar 3,95 milhões de dólares para encerrar o caso. Depois veio Seattle, a cidade onde o Flex nasceu, lá em 2015. Reguladores locais concluíram que a Amazon havia violado a Lei Municipal de Proteção ao Trabalhador GIG, negando aos motoristas o pagamento de adicional obrigatório e a licença médica remunerada. O acordo, algo entre 3,7 e 3,8 milhões de dólares, cobrindo quase 11 mil trabalhadores, com pagamentos previstos para começar por volta de janeiro de 2026. Naquele mesmo mês, em uma batalha de arbitragem separada e arrastada sobre gorjetas retidas, a Amazon e seus motoristas chegaram a um acordo em princípio, anos de reivindicações individuais finalmente convergindo para uma solução. Mas a história não estava se encerrando. Entre 2024 e 2025, novas alegações surgiram, apontando para algo mais difícil de provar, que o algoritmo da Amazon estaria ajustando silenciosamente o pagamento base para compensar as gorjetas dos motoristas. Uma versão mais sutil do mesmo velho truque, ainda não comprovada, e ainda em andamento. Entre um reembolso de $1 bilhão e uma acusação que ainda segue aberta na justiça está o trabalho de verdade, aquilo que fica escondido atrás do slogan, seja seu próprio chefe. Para um motorista flex, o dia começa na tela do celular, atualizando a procura de um bloco de entrega, geralmente de 3 a 6 horas, com o pagamento exibido antes mesmo de você aceitar. Conseguiu um? Então é dirigir até um centro de distribuição da Amazon, carregar os pacotes e correr contra uma janela de entrega definida pelo aplicativo. O algoritmo, não um gerente, é quem dita o ritmo.
Motoristas relatam que o próprio bloco pode se estender além do horário previsto, sem pagamento extra por isso, enquanto os anunciados 18 a 25 dólares por hora encolhem depois que entram combustível, desgaste do veículo, seguro e os impostos de autônomo. E pairando sobre cada turno, duas ameaças constantes: a disponibilidade de blocos, que pode simplesmente sumir sem aviso, e a desativação, que pode encerrar a renda de um motorista sem chance alguma de recurso. Essa é a camada humana por trás dos 6,7 bilhões de pacotes, pessoas reais absorvendo os picos de demanda da Amazon, um bloco de cada vez. O que nos leva à pergunta para a qual os processos judiciais sempre voltam: afinal, quanto desse independente jamais esteve realmente nas mãos do motorista? O modelo gig não serviu só para preencher horários, ele resolveu um problema que o UPS, o USPS e FedEx jamais conseguiriam resolver estruturalmente. O frete Prime de um dia e no mesmo dia exigia uma força de entrega capaz de se expandir e se contrair de hora em hora, não conforme contrato sindical. Foi isso que o Flex deu à Amazon: milhares de motoristas independentes reservando blocos de horário em tempo real, o que permitia à empresa jogar capacidade extra na Black Friday ou no Prime Day e deixar essa capacidade evaporar no instante em que a demanda esfriasse, algo que nenhuma frota tradicional, presa a quadro fixo de funcionários e rotas fixas, conseguiria acompanhar. Essa flexibilidade cumpriu dupla função. Reduziu a dependência da Amazon justamente das transportadoras que ela hoje já ultrapassou, e tirou dessas mesmas transportadoras o poder de barganha que antes tinham sobre preços e prioridade de entrega. E mesmo com um acordo de 61,7 milhões de dólares com a FTC, milhões a mais pagos a estados americanos, e processos ainda em tramitação na arbitragem, a conta não muda: mão de obra terceirizada, na escala da Amazon, continua custando menos do que funcionários custariam. É exatamente por isso que os reguladores nunca conseguiram fazer a Amazon abandonar esse modelo, só conseguiram fazer ela pagar por ele. Assim que a última milha pertencer à Amazon do início ao fim, sem caminhão da UPS, sem carteiro dos Correios Americanos, sem repasse a terceiros entre o pacote do vendedor e a porta do cliente. Esse controle é o fosso competitivo. Rivais que dependem de transportadoras terceirizadas simplesmente não conseguem acompanhar a velocidade movida pela Flex. Mas essa faca corta dos dois lados: a avaliação de um vendedor agora depende do desempenho de um único motorista autônomo, a mesma força de trabalho terceirizada ainda enredada nas disputas discutidas nos capítulos 9 a 11. A Amazon não apenas construiu uma rede de entregas, ela construiu a maior dos Estados Unidos. Em 2025, a Amazon Logistics entregou cerca de 6,7 bilhões de pacotes dentro do país, ultrapassando os 6,6 bilhões do Serviço Postal Americano, o USPS, e se tornando a maior transportadora de encomendas dos Estados Unidos, um título que hoje ostenta sem ser dona dos caminhões nem empregar os motoristas que fazem as entregas. O Flex é a camada gig dessa máquina, sem frota, sem folha de pagamento, só um aplicativo e uma força de trabalho que absorve o risco. Coloque essa conquista ao lado do histórico da empresa: o acordo de 61,7 milhões de dólares com a FTC por retenção de gorjetas, os 3,95 milhões de dólares pagos em Washington, D.C., as indenizações em Seattle para quase 11 mil trabalhadores, e o padrão fica evidente: pagar menos primeiro, acertar as contas depois. A Pitney Bowes projeta que o volume da Amazon deve chegar a 8,4 bilhões de pacotes até 2028. A rede não para de crescer. Se a responsabilização vai crescer no mesmo ritmo, essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Em algum lugar, esta noite, um motorista espera dentro do próprio carro, aguardando o próximo bloco de entregas carregar, mantendo, silenciosamente, uma empresa de $1 trilhão nos